Olá pessoal, tudo bem? A gente continua conversando sobre a macroeconomia neste curso de Introdução à Economia e o nosso assunto de agora é inflação. Na nossa última conversa, a gente falou sobre política monetária, que é a política que cuida da moeda, e agora a gente estuda, conversa sobre a principal doença econômica que aflige a moeda. Essa doença econômica é a inflação. Tenho certeza que se eu lhes perguntasse na rua, assim, se eu lhes encontrasse sobre quais são as variáveis econômicas que vocês mais conhecem, PIB apareceria, moeda apareceria, hoje em dia Bitcoin apareceria e inflação certamente apareceria. Se eu perguntasse para os seus pais, para os seus avós, para aqueles que viveram de alguma forma os anos 70, 80 e 90 no Brasil, certamente a inflação apareceria muito mais intensamente do que várias outras variáveis econômicas, porque o Brasil padeceu de inflação nas décadas de 70, 80 e no meado inicial dos anos 1990. Tudo bem? Então, o nosso assunto é inflação, tá? E bora lá, vamos entender o que é inflação, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o que é inflação. E inflação, como vocês sabem, é o aumento contínuo, tá? Então, isso é importante, contínuo e generalizado dos preços. Tá? Então, o aumento contínuo e generalizado dos preços é a inflação. Tá? Então, se o preço subiu, tá? Sei lá, 3 meses, se o preço subiu até um ano, tá? Se a tendência foi muito concentrada naquele ano e logo depois, no ano seguinte, os preços pararam de subir com alguma significância, daí a gente não vai considerar que aconteceu inflação. Tá? Então, inflação implica que os preços precisam aumentar, tá? Continuamente, ano após ano, e aumentarem de forma significativa. Tá? Então, se os preços aumentarem de forma significativa e continuamente, daí a gente caracteriza a inflação, tudo bem? Além disso, para que esses preços aumentados continuamente possam ser efetivamente sinalizadores representativos de inflação, o aumento precisa ser generalizado. Ou seja, não adianta eu, por exemplo, falar da inflação, tá, de um limão, tá, ou da inflação do leite, tudo bem? Leite e limão, bem, são coisas importantes, mas leite e limão sozinhos não fazem inflação, tudo bem? É que nem andorinha voando sozinha não vai fazer verão, tá? Então, para que nós possamos dizer que existe inflação, que acontece inflação na economia, além de os preços precisarem subir de forma significativa e contínua, todos os preços da economia, portanto, o aumento precisa ser generalizado, todos os preços da economia precisam estar subindo dessa forma contínua, tudo bem? Eu não estou dizendo aqui para vocês, tá, nenhuma forma de número para sinalizar o que seria esse aumento contínuo de preço. Eu não vou fazer isso, tá? Porque isso varia. Isso varia de acordo com o país. Países avançados tendem a ter inflação menor, países emergentes tendem a ter inflação maior e também isso varia de acordo com a conjuntura econômica. Por exemplo, nesse exato instante, julho de 2022, em que eu gravo esse vídeo, né, a gente tem, em função da saída da pandemia, em função da guerra russa contra a Ucrânia, nós temos, por exemplo, um choque, tá? Sobretudo em commodities e commodities energéticas. Esse choque faz com que, nesse exato instante, os preços estejam subindo no mundo inteiro, sobretudo o preço de combustível. Não tem nada a ver com ICMS, tem a ver com o quê? Com o preço, tá, do petróleo, preço, portanto, da principal matriz energética do mundo, e desse jeito, portanto, tá, o que vai valer de preço no Brasil e no mundo,
ou seja, de inflação em 2022, é diferente de um momento em que a conjuntura, a circunstância econômica está mais normal. Tudo bem? Então, somado pós-pandemia, né, com uma guerra, tá? Sendo a Rússia, por exemplo, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o segundo maior exportador e o principal fornecedor da Europa, que é a segunda, entre aspas, economia do mundo, tá? É claro que a gente está vivendo uma situação anormal. Então, inflação em 2022 não é igual à inflação, por exemplo, em 2005, tá? Não é igual à inflação em 2012, não é igual à inflação em 2017. Tudo bem? Portanto, para poder definir um número mágico aqui, a gente vai ter que chamar um mágico, tá? Porque se a gente fosse técnico, esse número vai variar de acordo com as circunstâncias e também varia a depender da categoria do país, se está como desenvolvido ou em desenvolvimento. Mas, tecnicamente, afora essa questão de número, inflação precisa ser um aumento, tá, contínuo e de todos os preços, tudo bem? Se essas duas condições, ou seja, continuidade e generalidade, não forem satisfeitas, a gente não está vivendo a inflação. Portanto, se a gente tiver, tá, só a inflação do limão, triste para fazer suco, triste para fazer caipirinha, triste para temperar salada, mas não é inflação. Deflação, tá, é, por óbvio, o caminho contrário. É a redução contínua e dos produtos em geral, tudo bem? Dos preços, tá? Aqui vai ficar melhor se eu fizer o seguinte, redução contínua e dos produtos em geral, melhor aqui, redução dos preços contínua e generalizadamente. Ficou ruim toda a construção que eu fiz, né? Então vamos riscar isso daqui, vamos escrever igual a outra, vai ficar mais fácil, tá? É bom que vocês descansem um pouco, rindo da minha incapacidade de se virar nos 30, tá? Melhor seria de me virar nos 30 aqui, né? Mas eu fiz uma brincadeira com se virar nos 30. Então deflação é o que? É a redução contínua e generalizada dos preços. Bem melhor, né? Putz, era só ter ido por esse caminho. Tá? Então, quando nós estivermos numa situação em que os preços se reduzem contínua e generalizadamente, nós estamos num cenário de deflação. Muita gente pode pensar de maneira binária, sendo que o mundo não é binário, tá? O mundo não funciona o mundo não funciona em 8 ou 80, ele sempre está no meio do caminho, tá? Como já dizia Raul Seixas, né? O ponto da questão é sempre o meio do caminho. As pessoas passam a vida inteira procurando no galho, sem saber que é no tronco que mora o coringa do baralho. Então, trazendo essa ideia para cá, né? Quando a gente está falando de deflação e de inflação, muita gente pode, por binarismo, achar que como a inflação é normalmente o que acontece, o que é desejável é deflação. Mas, tá, se inflação alta é um problema de fato, deflação é um problema ainda maior, porque deflação implica que a economia está em intensa recessão. Basta, só para dar um exemplo para vocês, um exemplo radical, mas basta vocês imaginarem o seguinte: suponhamos, né, que vocês são empresárias e empresários, produzem um determinado produto, sei lá, a 10 dinheiros, né, e de repente a economia força, por causa de um processo deflacionário, esse produto de vocês a ir ao preço, por exemplo, de 6. Mas 6 é, tá, um preço que é menor do que o custo de produção. Resultado, vocês produziram a 10 porque esse preço era o preço que lhes daria pagamento dos custos de produção mais determinado lucro, né? E de repente a economia jogou, porque ela está deflacionária, o preço de vocês, o preço que vocês venderão um produto a 6, que não cobre os custos de produção. O que vocês farão? Vocês não produzirão mais, vocês desempregarão, tudo bem? E nesse sentido, percebam como a deflação vai fazendo com que a economia, que já está por estar deflacionária em recessão, continue nesse processo recessivo.
Tudo bem? Então, tá, o que a gente deve desejar para uma economia é uma inflação sob controle, porque a inflação está indicando que de alguma forma as coisas estão indo bem. Tá? A inflação ela é um sinal, olha, vejam, eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso daqui para suavizar o discurso, mais uma vez sem binarismo. Tá? A inflação que eu estou dizendo aqui, sei lá, 2% para país avançado, 4% para país em desenvolvimento como o Brasil, tá? Ela, girando ali nesses 4%, peguemos o Brasil como exemplo, tá? Ela significa que a economia está andando, tudo bem? É melhor do que uma deflação, que significa que a economia está mergulhando em recessão. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que eu estou, por exemplo, propondo políticas inflacionárias ou que a gente não deva se preocupar com a inflação. Longe de mim pensar qualquer coisa nesse sentido e longe de vocês também, tá? Pensar qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é uma contraposição entre inflação e deflação, tá? É que se vocês têm a ideia de que a inflação porventura é uma coisa boa, porque a inflação é uma coisa ruim, tirem isso da cabeça. Tudo bem? Deflação é uma coisa péssima. Inflação alta, tá? É uma coisa ruim. Inflação sob controle, tá? É uma coisa normal. É isso que eu quero que vocês carreguem, tá? De agora em diante, ao assistirem isso daqui, não me chamem de deflacionário, ou inflacionário, nem de deflacionário, tá? Eu sou meramente realista em economia, isso que eu quero que vocês também sejam. Tudo bem? Caminhando, né, uma vez que definimos o que é inflação e deflação, agora caminhamos para a gente entender um pouco mais coisas mais específicas concernentes à inflação. A primeira delas é qual é o efeito imediato da inflação. Bem, o efeito imediato da inflação, tá, é a corrosão do poder de compra, tá, da moeda ou da riqueza. Vocês podem tranquilamente falar que a inflação corrói o poder de compra da riqueza mantida na forma de moeda. Se eu estou preferindo manter a minha riqueza em moeda no bolso, debaixo do colchão, na carteira ou na conta corrente do banco, tá? Eu fiz uma opção por usar a moeda para reservar a minha riqueza. Se a inflação vem, tá, ela corrói o poder que esta minha riqueza mantida na forma de moeda tem para comprar bens e serviços na economia. Isso acontece, entendam aqui, ó, vamos fazer uma pequena representação já feita, tá, na conversa da aula passada, como poder de compra sendo definido, tá, por quanto que, por exemplo, 10 dinheiros, tá, compram de bens e serviços. Vejam só, se o meu volume de riqueza é o mesmo, então se a nota que eu tenho é de R$ 10 e não mais, só para o nosso exemplo, né? Se os preços aumentam, se o denominador aumenta, o poder de compra, tá, da minha riqueza diminui. Esse é o efeito imediato, direto, tá, da inflação. Tudo bem? Então, toda vez que a inflação acontecer, o poder de compra das pessoas, quando mantém a riqueza na forma de moeda, diminui. Tudo bem? Esse é o efeito imediato da inflação. Tá? E esse efeito será piorado à medida em que acontece na sociedade aquilo que se chama aceleração inflacionária. O que é isso? É ter-se, tá, cada vez mais inflação, ou seja, cada vez mais variação positiva do nível de preço em espaços cada vez menores de tempo. Tá? Então, toda vez que vocês perceberem que a inflação está cada vez maior em espaço menor de tempo, a gente está entrando num processo de aceleração inflacionária. Vocês podem pensar, nossa, esse ano passado, 2021, 2022, é isso que está acontecendo? Não, não é. Tá? A inflação vai mostrando resistência, mas ela começa a mostrar sinais de queda. Isso deve ser intensificado, inclusive, porque já se aponta no horizonte, tá, que nós talvez tenhamos recessão em nível global no segundo semestre deste 2022, que já está aqui, né, na porta, tudo bem? Isso então deve arrefecer um pouco o movimento de preços, tá? Embora em economia a gente
A gente sabe, não existe nada absolutamente automático, não existe nada absolutamente dado, e as coisas podem mudar, tá, de uma hora ou para outra. Sei lá, suponhamos que a Rússia termine essa covarde guerra que ela faz contra a Ucrânia, e isso daí, por exemplo, implicaria, tá, um otimismo maior em termos de dinâmica econômica internacional, mas, sobretudo, implicaria queda de preço internacional de commodities, grãos, por exemplo, e também energéticas, o que ajudaria a debelar o processo inflacionário que vem aí incomodando já em 2021, tá, já vinha, e agora neste 2022 tem incomodado ainda mais. Então, a aceleração inflacionária não é o que a gente tem. A gente tem uma inflação alta, tudo bem, mais localizada, cujas causas são bem compreendidas, tá? E são causas circunstanciais, ou seja, não são causas estruturais, não são aquelas causas que vieram para permanecer. Tá? Vejam só, tudo bem? Quando eu digo que aceleração inflacionária é ter-se cada vez mais inflação em espaços cada vez menores de tempo, vamos pegar, é como se a gente tivesse aqui 10%, tá, em um ano, e depois a gente começa a ter 10% em um semestre, né? E depois a gente vai ter 10% em um mês, e aí depois 10% em uma semana. Quando a gente chegar nesse caso aqui, em que a gente está cada vez mais em espaços menores de tempo, ano, semestre, mês e semana, tá? A gente vai tendo índices cada vez maiores de inflação, a gente está numa aceleração inflacionária. Mas, Fábio, você colocou 10, 10, 10, 10, coloquei para mostrar para vocês que num período de tempo cada vez menor, a gente já está alcançando, tá, aquilo que foi no período anterior alcançado em maior espaço de tempo. Para que eu possa ter 10% de inflação em uma semana, tá, eu preciso diariamente ter uma inflação cada vez mais alta. Quando eu comparo, por exemplo, com 10% em um mês, 10% em um semestre, ainda mais em 10% ao ano, tá, de inflação ao ano. Tudo bem? O Brasil, como eu comentei no comecinho da nossa conversa, já passou por isso. A gente percebeu isso muito no Brasil dos anos 70 aos anos 90, e esse processo no Brasil foi debelado por aquilo que nós conhecemos como Plano Real, começado em 93, tá, lá no governo Itamar Franco, e que criou a moeda real que a gente usa até hoje, tá, em julho de 94, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato, tá, e está aqui agora nesse instante pouco mais de 20 dias, tá? Hoje são 24 de julho, lá no 1º de julho de 94, o real, essa moeda que vocês usam, passou a entrar em circulação no Brasil e permanece até hoje. São 28 anos de uma mesma moeda, tá? O que mostra para o Brasil um sucesso, um país que conseguiu ter 6 moedas num espaço ali menor do que 10 anos, entre 86 e 94, tudo bem? Ou seja, o Brasil passou por acelerações, no plural, inflacionárias em um curto período de tempo. Tá? Isso mostra o que é exatamente esse processo de aceleração, quando a economia daí perde absolutamente a capacidade de lidar com processos inflacionários. O Brasil está longe de estar nisso, tá? Nesse ano, o mundo também, embora a inflação esteja incômoda, mas isso serve bem para mostrar para vocês o que é que eu digo de a inflação ser alguma coisa, uma inflação baixa, tá, controlada, de vez em quando um pouquinho mais alta, mas sob controle, isso ser uma coisa normal do sistema. A gente está muito longe de voltar ao que a gente já viveu lá nos anos 70, 80 e 90. Tudo bem? Então vamos lá, quais são as causas da inflação? Tá? A inflação tem 3 causas. Primeira causa da inflação a gente vai definir, tá, como inflação de demanda. Tudo bem? Isso daqui é tipo o Fábio da Eliane, que é isso, minha mãe chama Eliane, tá? E aí inflação de demanda é tipo o Fábio da Eliane, ou seja, a causa, né? Aquela coisa que vincula, aquela coisa que gera compreensão, a gente também usa dessa forma na economia. Quando a gente fala, por exemplo, inflação de demanda, a gente está dizendo de uma inflação que vem por a demanda agregada, tá, estar maior do que a oferta agregada. Ou seja, essa é uma situação rara, porque ela implica um desemprego, tá, baixo, e também implica a existência de pouca elasticidade
de oferta, ou seja, significa que a indústria não consegue mais produzir porque ela está muito ocupada, que os serviços não conseguem mais se expandir porque as pessoas estão muito empregadas, porque a capacidade de oferta de serviço está muito diminuída, ou seja, a inflação de demanda vem quando a economia está muito aquecida. E é muito raro a gente perceber uma economia muito aquecida por muito tempo. Tá? De forma que a inflação de demanda é uma inflação muito rara. Eu me lembro, a gente está em julho de 2022, tudo bem? E lá em setembro de 2020, eu me lembro muito que se falava que o Brasil estava passando por um processo de aceleração inflacionária, mas com um erro técnico muito intenso cometido por várias pessoas naquela época, se falava que, por exemplo, a prova desse processo inflacionário vinha porque o preço do arroz no Brasil estava se elevando muito e a causa de um aumento de uma inflação vinda do arroz, olha que erro, né? Porque o arroz é um produto só, ele não está causando uma inflação no país. Ele pode até impactar, mas ele não está fazendo um aumento generalizado de todos os outros produtos do país a ponto de a gente ter inflação. Mas lá, em setembro de 2020, muitas pessoas falavam que um aumento de demanda por arroz causado pelo auxílio emergencial que lá foi dado em 2020 para evitar que as pessoas morressem em função da pandemia, mas não em função do vírus, mas de função de elas não conseguirem mais renda por causa do isolamento social necessário, crucial para a gente não ter mais mortes do que tivemos, né? Essa discussão de que o arroz, então, estava aumentando o preço porque as pessoas estavam comendo muito arroz, foi muito, né? Mal colocada, um erro técnico tremendo, não só porque não entendeu a definição de inflação que a gente acabou de conversar, mas também porque não conseguiu perceber que não era o auxílio emergencial, longe de ser, que estava causando uma inflação de demanda no Brasil, porque muita gente estava consumindo arroz em relação à capacidade de oferta do país. Tudo bem? O que aconteceu naquela época em termos de aumento de preço do arroz foi porque a gente estava entrando na entre-safra dos países asiáticos, com grandes consumidores de arroz. O Brasil tem uma produção de arroz que é significativa, a taxa de câmbio profundamente desvalorizada, portanto, os asiáticos começaram a comprar mais do Brasil, não foram brasileiros comprando mais daqui. E, no final das contas, a gente não estava tendo, por causa do auxílio emergencial, nenhum aumento de demanda em relação à oferta agregada. Na verdade, o que estava acontecendo era que a demanda estava caindo muito intensamente no final do ano, se a gente olhar pela ótica da demanda, que foi a variação do PIB daquele ano, ele caiu 4,4, que implica que a demanda naquele ano caiu em termos agregados, que é o que a gente sempre tem que olhar quando a gente está a fim de conversar sobre inflação. Tudo bem? A segunda causa da inflação, é a inflação de custos, ou, como a gente também chama, inflação de oferta. O que é isso? É quando aumenta o custo de produção, e se o custo de produção aumenta, a gente vai ter um repasse para o preço. Tudo bem? Então, toda vez que o custo de se produzir alguma coisa aumentar, o preço dessa coisa vai aumentar. Ele vai aumentar mais quanto mais poder de mercado tiver a empresa que está sofrendo custo de produção a maior, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente tem, o custo de energia aumentando, agora que a gente está no período de seca no Brasil, o custo de energia sobe, o preço vai subir, e ele vai subir mais, ele vai ter mais repasse do custo para o preço na medida em que as empresas têm um maior poder de mercado, tudo bem? Nós chamamos essa inflação de custo ou de oferta. Custo é mais simples, oferta também é, mas vamos lá, às vezes não é tão intuitivo. Se o custo para eu produzir e ofertar alguma coisa aumenta, é claro que o preço vai subir. Dentro desses custos de produção tem custo de mão de obra, tem custo de energia, tem custo de insumo, tem custo de impostos. Então tem vários custos que compõem o custo de produção. Não é um custo só e nem é como muita gente acha que é, tudo culpa dos impostos. Não é assim. Digo para vocês numa boa, por exemplo, o ICMS sobre combustível, ele era o mesmo quando a inflação, quando a gasolina chegou em 7, do mesmo que ela estava lá em abril de 2020, quando estava em 3.
Tudo bem? Então, com 3, o ICMS estava no mesmo lugar do que 7. Então, não era o imposto que estava causando esse aumento. É claro que diminuir o imposto vai diminuir o preço, é claro. Tudo bem? Mas não é o causador do aumento de preço o imposto do ICMS. Tudo bem? O principal causador do aumento de preço de combustível foi o aumento do custo do produto base para se gerar gasolina, para se gerar diesel, tá? Para se gerar querosene de aviação, que é o petróleo. Tudo bem? E o petróleo, claro, subiu, tá? E muito por causa do pós-pandemia e a dificuldade que foi reorganizar o mundo pós uma coisa que esse mundo não viveu nos últimos 100 anos, que foi a pandemia, né? Um mundo já muito globalizado, um mundo de cadeias produtoras de valor extremamente integradas, né? Mas também por causa do impacto que a guerra covarde da Rússia contra a Ucrânia teve, tudo bem? Isso tudo impactou o preço da produção de petróleo, quem é que vai vender, porque a Rússia está sancionada. Isso impacta preço, em última instância vai impactar custo de produção de qualquer coisa que depende do petróleo, ou seja, quase tudo no mundo, uma vez que é a principal matriz energética mundial. Se o preço de quase tudo para ser produzido com petróleo aumenta, o preço das coisas em geral aumentará igualmente. Tudo bem? Terceira causa da inflação, essa nós aqui no Brasil conhecemos bem, tá? É a inflação inercial. Tá? A inflação inercial é quando se faz indexação, tá? Informal e formal. Tá? O que é indexação formal? É aquela colocada em contrato, tudo bem? Dos preços de hoje, vai ficar mais fácil eu falar de hoje, com os do passado. Então, para ficar mais tranquilo, é só a gente pensar o seguinte: a inflação de hoje, tá? Quando ela é inercial, ela vai ter uma variação de preços de hoje e a gente vai embutir aqui, tá, uma inflação passada. Vamos lá, para ficar mais claro para vocês, tá, a inflação passada. É o seguinte, sabe quando a gente fala, sei lá, o telefone ou remédio, tá? Qualquer coisa assim, vai ter reajuste. E qual que vai ser o reajuste? O IPCA de 2021. Tudo bem? Então vejam, eu estou pegando o preço de hoje e estou colocando um reajuste que é igual à inflação do período passado. Então eu estou indexando, eu estou ligando, sabe, índice de livro, tudo bem? Liga um capítulo com a página, não é? Então aqui, índice de preço, nesse caso aqui, indexação, melhor dizendo, tá, de preços, de contratos, ele liga o preço, tá, de hoje à inflação de ontem. É claro que eu posso mudar a referência de tempo, falar, não, vou levar os preços do presente para o futuro. Tudo bem, dá na mesma. Tudo bem? O que é importante vocês pegarem aqui é que a indexação vai ligar, tá, o passado com o presente, ou o presente com o futuro, e já vai fazer, vejam que interessante, né? Se eu tenho uma inflação de hoje que traz a inflação de ontem, isso significa que mesmo que os preços estivessem zerados hoje, eu teria inflação. Por quê? Porque eu estou trazendo uma parte de aumento de preços que não é deste ano, mas do período passado. Então, né, a coisa pode ser ainda pior. Por exemplo, tem muito contrato de aluguel que é reajustado pelo chamado IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, e esse IGPM ele tem forte impacto do câmbio. Aí vocês imaginam o seguinte, né? O câmbio dispara, como foi na pandemia, ou como é nesse julho de 2022, né? E aí, sei lá, o meu aluguel vai subir porque o câmbio, né, subiu bastante e fez o IGPM subir. Então, eu estou embutindo no preço do meu aluguel algum movimento passado de preços, tudo bem? E aí, o que o meu aluguel tem a ver com o dólar? Né? O que proprietários de imóveis, né, o que eles vivem em relação a dólar para fechar o contrato, colocando sobre o preço do aluguel, que é um preço, eu falei preço do aluguel para poder fazer aqui uma coisa didática, um preço ligado ao dólar. Tudo bem? Então, não faz nada. Se fosse um importador, até entendo reajustar o preço, porque aí se está aumentando o custo de importação, eu coloco
o IGPM como o indexador é quem liga, tá? E desse jeito eu faço com que, se o meu preço de importação está subindo, pelo menos o meu preço de venda também está subindo, mais ou menos seguindo o câmbio, faz sentido, tá? Mas para aluguel, por exemplo, não faz sentido, isso é herança histórica do período da alta inflação no Brasil, tá? Então, a inflação inercial, vejam, né? Vou voltar para o caso. Mesmo que eu tivesse hoje preço igual a zero, eu teria uma inflação neste ano causada pela inércia de eu já ter contratado para esse ano uma inflação, tá, que veio do ano anterior e que eu usei para reajustar o contrato que eu tenho. Quando eu coloquei aqui que a indexação, né, que é o mecanismo pelo qual a gente vincula um período de tempo a outro, tudo bem? Então, o passado ao presente, o presente ao futuro. Quando eu coloquei que a indexação pode ser formal, a indexação, quando eu coloquei que a indexação pode ser informal, tá? A indexação informal quer dizer que eu não vou contratar isso, tá? É diferente dos contratos de aluguel, dos contratos de telecomunicações, do contrato de energia. Eu não vou indexar a nada, não vou indexar, por exemplo, a um grau de necessidade de ligar termoelétricas, eu não vou anunciar. Eu posso até ficar olhando alguma coisa, aqui no meu implicitamente eu olho, sei lá, vou fazer iogurte, olho o preço do leite, o leite subiu, informalmente eu vou lá e faço o atrelamento do preço do iogurte ao preço do leite, tudo bem? Mas eu não anuncio isso, eu não contrato isso, eu não deixo isso formalizado. Isso é a indexação informal. Tá? Agora, a indexação formal eu vou colocar num contrato. Melhor exemplo, mais intuitivo exemplo, embora isso valha para muita coisa na economia, mas o que talvez vocês mais conheçam sejam os aluguéis. A outra coisa que é boa de ver são mensalidades escolares, que também têm reajuste de acordo com a inflação. Já ouviram esse termo? Reajuste de acordo com a inflação? Pois bem, sejam bem-vindos e bem-vindas à inflação inercial. A tendência da inflação, quando ela é inicial, é inércia continuar. E o fator que faz essa continuidade é a indexação, que é o meio pelo qual a gente coloca o preço de hoje indexado, ligado, conectado ao preço do passado. Tudo bem? Essas são, tá, en passant, as principais formas de inflação. A gente tem outras causas, como a inflação expectacional, a inflação estrutural, a inflação retroalimentadora, oferta e demanda, mas essas não são para introdução à economia, essas são para daqui a pouquinho em macroeconomia, tudo bem? Vamos lá, para a gente finalizar, quais são os efeitos socioeconômicos de uma contínua inflação elevada? Então aqui eu estou falando de uma inflação que vai girar lá mais do que 10% ao ano, por 1, 2, 3, 4, então a 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai anos. Ou seja, uma contínua inflação elevada causa o que na sociedade? A gente já sabe que o impacto imediato da inflação é a corrosão do poder de compra, tá, da riqueza que nós temos e que mantemos na forma de moeda. Mas, tá, se a gente permanece num processo em que a sociedade, a economia, tem inflação continuamente, quais são os efeitos socioeconômicos que daí vêm? Bem, tá, a inflação tem um impacto pior sobre os mais pobres. Tá? Isso acontece porque os mais pobres, em geral, não conseguem se proteger da inflação. O que quer dizer com isso? Tá? Quero dizer com isso que os mais pobres não conseguem, por exemplo, fazer investimento financeiro, tá, que proteja da inflação pagando alguns juros. E não consegue fazer esse tipo de coisa, não é porque não tem, tá? A educação tem, sabe como fazer. O problema é que não consegue entrar no sistema bancário. Tá? Existe exclusão financeira. É claro que não são os mais ricos que são excluídos financeiramente, são os mais pobres, tudo bem? E desse jeito, os mais pobres não conseguem se proteger da inflação, ganhando, por exemplo, alguma taxa de juros que faça pelo menos a equivalência com a inflação. Tá? Por isso que o impacto de uma inflação contínua, embora a sociedade inteira sinta, os mais pobres sentem mais do que o restante da sociedade. Ademais, né, uma inflação elevada é um desestímulo ao investimento. Por quê? Porque imaginem mais uma vez aqui essa inflação contínua elevada durante muito tempo. Né? Como é que a gente vai calcular o futuro? Qual vai ser o preço pelo qual venderei meu produto? Qual vai ser o preço pelo qual
comprarei os insumos que eu preciso para produzir, tá? Quais serão os salários que eu pagarei? Bem, a inflação ela corrói o longo prazo, então ela retira totalmente a capacidade que empresários e empresárias têm de fazer cálculo econômico, ou seja, de projetar negócios no futuro. Tá? A inflação, tal qual corrói, terceiro elemento, tá? Opa, recursos públicos. Corrigir aqui ao vivo, tá? Ao vivo na aula, né? Porque a aula não vai ser remota, não vai ficar para vocês ao vivo, né? Não vou transmitir ao vivo para vocês. Corrosão de recurso público, bem, é a mesma coisa do efeito imediato da inflação, tá? Que é a corrosão do poder de compra da riqueza, acontece com os agentes privados da economia, mas acontece também com o governo. Tá? Então, o governo tem os seus recursos públicos corroídos quando existe um processo inflacionário. Tá? Curiosidade muito rápida aqui para vocês, o Brasil conseguiu lidar com isso na época da alta inflação, porque o Brasil dá jeitinho para tudo para não precisar resolver nada. Né? Então, como é que a gente lidou com isso? Bem, os impostos no Brasil passaram a ser corrigidos. Já ouviram falar dessa coisa de correção monetária, corrigidos? Isso é, os impostos passaram a ser indexados. Esqueci de comentar para vocês, comento agora. Essa coisa de inflação inicial, de indexação, é aquilo que a gente chama de correção monetária. Isso até hoje é muito dito, vai pagar uma dívida com correção monetária. Tá? Então, os impostos no Brasil, no período de alta inflação, eles passaram a ser corrigidos de acordo com a inflação. Assim, tá? A gente devia um imposto, por exemplo, X, mais a inflação do período. E desse jeito, o Estado preservava, tá? Nominalmente, aquilo que ele ia ganhando, de modo a o poder de compra das receitas públicas permanecer no tempo. Tudo bem? É claro que a gente mantinha isso daí em termos de não corrosão dos recursos públicos, mas a economia inteira estava absolutamente desorganizada. Por isso que eu digo, isso daqui foi um arrumadinho, foi um puxadinho, né, para as receitas públicas, os recursos públicos, conviverem com a alta inflação. Mas quando a gente convive com uma coisa ruim é que tem problema. Conviver com a alta inflação significa que a gente não resolve a alta inflação. A gente topou ficar com ela por aí, mas ela é um problemão para a economia. A gente já viu 3 efeitos dela aqui, né? E temos mais 3 para ver. Perda de credibilidade da moeda, ou seja, se tem muita inflação, como a gente falou agora há pouco, né? O poder de compra da moeda, né, ou da riqueza mantida em moeda, é, né, o que nós temos de riqueza em moeda sobre o nível de preços. Né? Se os preços estão subindo e o poder de compra está caindo, isso significa que a última coisa que quereremos é manter moeda, tá, como meio de manutenção da nossa riqueza. Porque se a gente mantém a nossa riqueza em moeda com alta inflação, isso significa que a gente vai perdendo ao longo do tempo a riqueza para a inflação. E daí o que a gente faz? Se a gente não mantém, né, a nossa riqueza em moeda, a gente vai deixando de usar a moeda ao longo do tempo. Se a gente vai deixando de usar a moeda porque a inflação está corroendo, a moeda deixa de ser moeda, porque a gente perdeu a credibilidade que a gente tinha naquela moeda. A gente tem a certeza de que ela não vai manter a nossa riqueza ao longo do tempo. E se a gente acha que alguma coisa não vai manter a nossa suada riqueza ao longo do tempo, a gente não vai usar aquela coisa para poder manter a nossa riqueza. É o caso da moeda sob inflação. Tudo bem? Então, o governo pode, por exemplo, continuar cobrando impostos na moeda. Tá? O governo pode me mandar usar a moeda, mas eu não vou. Porque se eu usar a moeda para manter riqueza com inflação, isso significa que no fundo eu vou estar perdendo riqueza ao longo do tempo para a inflação. Eu comprarei cada vez menos. Desse jeito, é claro, se eu não tenho credibilidade na moeda, se eu não creio nela, tá, não a usarei. Por isso que agora há pouco a gente conversou sobre o Brasil, né, e as 6 moedas que o Brasil teve entre 1986 e 1994. Tá? E a gente perdeu tanta moeda por causa do processo inflacionário e por conta, consequentemente, da perda de credibilidade que a inflação causa na moeda de determinado país. Quando vocês ouvem falar de dolarização, é a mesma coisa, tudo bem? As economias migram para uma moeda que não é a delas, por exemplo, o dólar, porque a moeda do país perdeu toda e qualquer chance de ser uma moeda na qual as pessoas acreditam.
para ser brincalhão com vocês, para vocês descansarem um pouco, a moeda se tornou incrível, ou seja, sem nenhuma capacidade de que nela acreditemos. Tudo bem? Penúltimo, impacto socioeconômico de uma inflação continuamente elevada, distorção de preços relativos. Tudo bem? O que é preço relativo? Bem, é o preço, por exemplo, de um achocolatado A contra o preço de um achocolatado B, ou de um chocolate, para ficar mais fácil. Não sei porque eu pensei em achocolatado, tá? Mas então é o preço de um chocolate A contra o preço do chocolate B. Tudo bem? Isso daqui me mostra basicamente o seguinte: se eu tenho R$10 em um chocolate A, tá mais barato do que um chocolate B, eu vou comprar um A, porque eu vou comer mais chocolates, ainda mais eu que sou chocolate, eu quero quanto mais, melhor, né? Então, se a economia padece de um processo inflacionário muito intenso, essa capacidade de cálculo de preço relativo, ou seja, do preço de um produto contra o outro produto, sendo que esses produtos podem ser substitutos próximos, ou podem ser inclusive assim, o mesmo, chocolate com chocolate, ao invés de chocolate com doce de leite, tanto faz, tudo bem? Mas eles precisam ser comparáveis, né? Se nós temos inflação, a capacidade de cálculo de preço relativo se esgota, né? Porque basicamente é o seguinte, sei lá, vamos pegar um outro exemplo mais intuitivo. Estou medindo o preço do combustível num posto A contra um posto B contra um posto C. Quando eu vou no A, afiro o preço, aí eu vou no B, vejo o preço. Quando eu cheguei no C, todos os outros já mudaram o preço, né? E desse jeito, portanto, eu perco essa capacidade de comparar preços que serão, no final das contas, quando eu fizer a aquisição do produto, vantajosos para mim, tá? Porque assim eu poderia usar o meu dinheiro, a minha riqueza, para comprar mais de determinado produto. Essa capacidade de comparar preço de produto, preço relativo, ou seja, quando eu comparo o preço de um produto com o outro produto, estou fazendo um cálculo de preço relativo. Com a inflação, existe uma incapacidade de fazer isso, porque os preços mudam tão intensamente, que a nossa capacidade de cálculo fica absolutamente comprometida. Tá? Então, vocês, por exemplo, né, tenho certeza que a grande maioria de quem me vê ou me escuta nesse instante, vocês não viveram no Brasil de alta inflação. O Brasil de alta inflação era absolutamente incapaz de fazer conta de preço relativo. Você ia num supermercado A, fazia a lista de preços, ia num B, né, para poder ver quanto lá custavam as coisas, mas quando você chegava no supermercado B, o supermercado A já tinha mudado os seus preços. Né? Então, era uma coisa assim, que fica uma coisa meio bang-bang, assim, em termos econômicos. Chegou o recurso, eu preciso correr no supermercado, já adquirir tudo, né? Porque se esperar um pouquinho, a inflação vai fazer com que aquele recurso que eu recebi, a renda que eu tenho, tá, tão rapidamente quanto ela chegou, ela vai embora em termos de capacidade de compra. Então, distorção de preço relativo é outro problema que decorre de uma inflação continuamente elevada. E, por fim, né, quando a inflação é elevada, ela aumenta muito os custos de transação da sociedade. Custo de transação é o quanto é fácil ou difícil, ou o quão fácil ou difícil é fazer negócios numa economia. Tudo bem? Quando a economia está padecendo de processo inflacionário, né, a gente tem que recolocar contrato o tempo todo, a gente tem que fazer formas, desenvolver meios de tentar fazer cálculos econômicos mais precisos num ambiente que tudo está mutável. Tudo bem? É a mesma coisa de a gente talvez estar nadando no mar e o mar está muito ondulento, tá? Ondulado, né? Ondulento não existe. Acabei de inventar uma palavra, adoro fazer isso, mas agora foi erro, tá? Então o mar está muito ondulado, a gente fica muito mais cansado, né? Porque o tempo todo ali o risco de tomar um jacaré, a gente vai engolir água, vai virar uma cambota, tá? Vai tomar um capote. Por quê? Porque o custo de nós ficarmos ali nadando fica muito intenso quando ondas vêm o tempo todo. Agora transformem, né, a ideia de onda em inflação. Se a inflação está o tempo todo acometendo uma economia, isso significa que nós, em todos os negócios que estamos fazendo naquela economia, né, teremos o tempo todo uma dificuldade muito maior de fazer qualquer previsão. E aí, por exemplo, contratos serão extremamente curtos, né? Pensem no Brasil mais uma vez, teve uma época que o Brasil criou o tal do gatilho salarial. Quando a inflação chegasse a 20%, automaticamente os salários subiam. E essa coisa de criar um gatilho salarial é justamente para tirar a necessidade de ficar fazendo discussão de reajuste salarial, de dissídios coletivos, por exemplo, porque a inflação era tão galopante, chegava tão rápido a 20%, que era mais fácil simplesmente fazer o seguinte, fazer o seguinte, chegou a 20%,
automaticamente confira já esse reajuste aos salários, assim não tem necessidade sequer de negociação. Mas imagina ter que ficar reajustando o salário o tempo todo porque a inflação está aí acometendo, reajustando o preço, por exemplo, de tarifa pública, reajustando contas de contratos que hoje nós fazemos anualmente, como contrato de telecomunicação, como contrato, por exemplo, escolar, para mensalidades, né? Porque a gente faz em um ano o contrato, mas divide em 12 meses. No fundo, é por isso que a gente chama de mensalidade escolar, mas o contrato vale para um ano. Então percebam, né, que todos os contratos na economia, quando a gente está em alta inflação, eles passam, né, a vigorar num curtíssimo prazo. E se vigora num curtíssimo prazo, a gente refaz o contrato o tempo todo. É fácil? Não. Custo de transação é isso. Economia, sob alta inflação, ela o tempo todo está cometida a maior nível de transações, a custo de transações. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A inflação é uma aula mais curta e a gente daqui a pouco conversa mais sobre macroeconomia nesse curso de Introdução à Economia. Beijo a todos!